Em 2019, D'Alessandro, pela primeira vez vestindo a camisa colorada, voltou, não só para seu país de origem, mas sim para onde tudo começou, no bairro Villa del Parque, para treinar junto ao grupo colorado, em um jogo válido pela Libertadores contra seu ex-clube River Plate. E diferente do D'Alessandro que conhecemos, que briga por cada bola perdida, que briga com adversários e até mesmo com os árbitros, vimos um D'Alessandro mais emocionado em uma entrevista coletiva, pois ali se encontrava seus pais, seu Eduardo e Dona Estela. Ali vimos um experiente e sério D'Alessandro se transformando em um D'Alessandro que poucos conhecem. Ali vimos que todos somos humanos, quando se trata das coisas mais importantes das nossas vidas, nossos pais. Andrés Nicolás D'Alessandro, ou como é conhecido entre amigos e familiares, El Cabezón, nasceu em 1981 na capital argentina, em Buenos Aires, em um bairro humilde chamado de Villa del Parque. Filho de Eduardo e Estela, a quem ajudava a fatiar pizzas no negócio familiar, tinha no pai um torcedor fanático do Racing, que transmitiu a D'Alessandro a torcida por este mesmo clube na infância. Seu ídolo era o uruguaio Rubem Paz, que brilhou na equipe alviceleste na virada da década de 1980 para de 1990 e que, curiosamente, também foi ídolo no Internacional. Já as primeiras equipes que o Dali viria jogar foram o Racing, do bairro portenho, de Villa del Parque, o Jorge Newbery, o Parque e, por último, Estrela del Maldonado, até chegar aos 9 anos de idade ao River Plate, descobertos no próprio Estrelas por Gabriel Rodrigues, que na época era olheiro do River Plate. As categorias de base deste clube estavam bastante valorizadas na década de 90, sob o trabalho do brasileiro Delém, responsável por aprimorar o jovem e outras figuras destacadas do clube e do futebol argentino. Antes foi treinado por Jorge Gordillo, quem lhe posicionou como camisa 10 e lhe deu continuidade, além de orientar no aprimoramento e fortalecimento da parte física. Ainda no juvenis, iniciou parceria com Javier Saviola. Como juvenil, acompanhava como gandula os jogos do time adulto, ficando posteriormente famosa uma foto sua nesta função ao lado de Enzo Francescoli. A estreia no time principal deu-se em 2000, jogando uma partida na campanha campeã do Clausura. D'Alessandro só veio se firmar no clube após brilhar pela seleção argentina no Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2001, realizada no país, após só conseguir uma vaga em função da lesão de Lívio Armando Prieto. A titularidade veio também em função do retorno do técnico Ramon Dias, em substituição a Américo Galego, em meados de 2001. O título seguinte no River viria no Clausura de 2002, já como titular em um ataque letal formado com Ariel Ortega e Fernando Cavenaghi, que viria jogar junto com D'Alessandro no Inter em 2011. Recebendo elogios públicos de Ortega, a camisa 10 está em boas mãos. De Enzo Francescoli, seu domínio de canhota é impressionante, teria gostado de jogar com ele. E do próprio ídolo Rubem Paz, tem tanto talento e técnica, se parece comigo em várias coisas. Ele viria a estrear pela seleção principal em 31 de janeiro de 2003. Também passou uma semana em testes no West Ham United, não permanecendo por um impasse financeiro que revoltou o técnico Harry Redknapp. Não posso entender como uma equipe inglesa se priva de comprar um novo Maradona por 5 milhões de dólares. Já naquela época, D'Alessandro exibia como jogada característica a chamada La Boba, unindo pausa e velocidade, e que teria criado ainda na infância, consistindo em ajeitar a bola para um lado e sair explosivamente pelo outro, ocasionalmente também pisando sobre a bola, irritando frequentemente marcadores. Também caracterizado por personalidade atrevida, provocadora e temperamental, ainda que já sob o comando técnico do chileno Manuel Pellegrini, demonstrasse amadurecimento no trato com os árbitros, diminuindo o acúmulo de cartões amarelos por protestos e desrespeitos. Essas ficaram conhecidas no Brasil em seguida, com uma atuação marcante no confronto contra o Corinthians pela Taça Libertadores da América de 2003,
Além das jogadas plásticas, suas provocações originaram um descontrole que levou às expulsões de Kleber no primeiro jogo e de Roger no segundo. O River venceu ambas as partidas de virada por 2-1, com D'Alessandro marcando um gol de empate em Buenos Aires já aos 39 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta. Meia década depois, em 2008, o jogador manifestou surpresa que aquelas partidas ainda fossem lembradas no Brasil. Sério? É legal que tenham boas lembranças de mim. Foram 2 partidas em que o time jogou bem. Ganhamos ambas. Eu fiz um gol de falta. Não é comum que alguém vá ao Brasil e jogue daquele jeito. Naquele momento, Pelé e Diego Maradona, notoriamente desafetos entre si, uniram-se em declarar que D'Alessandro era o melhor jogador argentino. Em meados de julho de 2003, após seu terceiro título argentino pelo River, novamente no Clausura, o meia foi negociado com o Wolfsburg da Alemanha, cujo principal acionista é a empresa automobilística alemã Volkswagen, por aproximadamente 9 milhões de euros, ou 25 milhões de reais na época. Passou 2 temporadas na equipe, permanecendo como jogador da seleção argentina. Posteriormente, em janeiro de 2006, D'Alessandro transferiu-se para Portsmouth da Inglaterra, por empréstimo até o fim da temporada de 2005-2006. O clube inglês estava lutando contra o rebaixamento e a chegada do meia argentino foi muito importante, tanto que o time acabou a competição em 17º lugar, com 38 pontos, 4 pontos à frente do Birmingham City, o primeiro rebaixado. Porém, D'Alessandro terminou perdendo espaço na seleção e ficou de fora da Copa do Mundo da FIFA de 2006. A ida de D'Alessandro para o futebol inglês ocorreu por insistências de sua esposa, que estava grávida de 8 meses e que não podia viajar por longas distâncias. Na época, o meia estava acertando seu retorno ao clube que o revelou, o River Plate. Apesar disso, o atleta ainda argumentou que teria sido apenas para não perder o nascimento de Martina. No início da temporada 2006-2007, o meia argentino foi emprestado ao Real Zaragoza, da Espanha, onde permaneceu até o fim da temporada. Para a temporada seguinte, 2007-2008, seus direitos federativos foram adquiridos em definitivo pelo clube espanhol, porém ficou marcado por um episódio de indisciplina em treinamento da equipe, discutindo com os próprios companheiros. D'Alessandro, que dizia que voltar ao seu país natal ainda no patamar dos meados dos 20 anos seria um fracasso, acabou repassado em janeiro de 2008 ao San Lorenzo. Ele apresentou a seguinte versão: "Foi uma aposta minha ir ao Zaragoza quando havia outros clubes fazendo proposta. Fui seduzido pelo projeto do Vítor Fernandes, e se as coisas terminaram mal, foi culpa dele. Acontece que Vítor é da casa e a imprensa decidiu que o vilão da história era eu. Mas a verdade é que ele disse que eu estava fora por contusão, mas eu estava bem. Era uma decisão pura e exclusivamente dele. Em relação à confusão naquele treino, admito que errei. Não era o modo nem o lugar para fazer aquilo, mas ele jamais me ouviu quando eu chamei para falar pessoalmente." D'Alessandro acabou marcado por estagnar-se no mercado europeu, onde teve desempenho aquém da capacidade esperada, além de passar por equipes de porte também inferior das que poderia ter defendido. Ainda assim, manifestou-se já em 2008 orgulhoso por todos os times em que atuou no continente. Quando saiu, teve a oportunidade de acertar com o River, mas recusou porque, segundo o argentino, o San Lorenzo fez um grande esforço para contratá-lo e se sentiu na obrigação de aceitar. O clube comemorava o centenário e, como campeão do Clausura 2007, planejava presentear-se em alto estilo com o título da Taça Libertadores da América de 2008, reforçando-se também com Diego Placente, Daniel Billos e Gonzalo Bergesio, dentre outros. D'Alessandro teve uma passagem fugaz pelos azulgranas, mas considerada de bons desempenhos, mesmo que não virasse um ídolo histórico. O técnico era Ramon Dias, o mesmo que firmara D'Alessandro como titular do time principal do River. No Clausura, o time, focado na inédita conquista da Taça Libertadores das Américas, chegou a perder as 3 rodadas iniciais. D'Alessandro marcou somente 2 vezes, ambas em vitórias por 3-1 sobre o Lanús. Já na competição continental, D'Alessandro foi um dos 9 jogadores que, já após a expulsão de 2 colegas, se superaram para conseguir empatar em pleno estádio Monumental de Núñez uma partida em que perdiam por 2-0, nas oitavas de final contra o vizinho River Plate.
o épico empate em 2-2 classificou o San Lorenzo. Mas o sonho terminou na fase seguinte. A futura campeã LDU de Quito, do Equador, classificou-se em decisão por pênaltis, ainda que D'Alessandro convertesse a sua cobrança. Creio que tive uma boa passagem no San Lorenzo, faltou um pouco de sorte, mas tive orgulho e satisfação em defender esse clube, declarou o jogador. Após a eliminação, D'Alessandro acertou sua transferência ao Internacional. Curiosamente, chegara a ser sondado no início daquele ano pelo arquirrival Grêmio. Uma volta ao River Plate também havia sido novamente especulada e novamente descartada pelo meio. Não, pegaria muito mal não ficar no San Lorenzo para ir ao River. Em seguida, teria sido muito ruim para eles e não considerei essa hipótese, por respeito a quem me deu uma oportunidade. Terminando seu empréstimo ao San Lorenzo, D'Alessandro foi comprado pelo Internacional, assinando um contrato de 4 anos por 5 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. Fez sua estreia pelo Internacional no dia 13 de agosto de 2008 contra o Grêmio, pela Copa Sul-Americana, jogo que terminou em 1-1, onde o Inter eliminou seu arquirrival, se tornando campeão deste campeonato a seu final. Fez seu primeiro gol com a camisa do Inter no dia 14 de setembro de 2008 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, na vitória da equipe colorada por 2-1. No mesmo ano fez seu primeiro gol em Grenais, abrindo o placar na vitória por 4-1. Até o final do ano de 2008, D'Alessandro jogou com a camisa 15 do Internacional, por este ser o número usado por ele nos jogos da seleção argentina, e também porque o ídolo Alex era o dono da 10 na época. Mas, a pedido de Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, e também com a saída de Alex para o futebol russo, D'Alessandro passou a usar o número 10. Jogando pelo Internacional, o meia conquistou a Copa Sul-Americana de 2008, sendo um dos destaques da equipe que conquistou o título na final contra o Estudiantes, da Argentina. Nessa competição, o meia marcou 2 gols no segundo jogo semifinal contra o Chivas Guadalajara do México no estádio Beira-Rio. Também foi campeão invicto do Campeonato Gaúcho de 2009. Em julho de 2009, D'Alessandro teve de ser afastado do grupo colorado para fazer um recondicionamento físico, forçado por uma lesão na perna direita. Por uma desavença com o então treinador Tite, não viajou para o Japão para disputar a Copa Suruga Bank de 2009. Foi seu único título conquistado pelo Inter, no qual ele não jogou desde 2008, quando chegou ao clube. Voltou a jogar em 10 de agosto de 2009, na vitória por 3-0 contra o Sport, substituindo Andrezinho nos minutos finais e marcando o terceiro gol contra o time pernambucano. Entretanto, apenas 4 dias após voltar ao time, o meia argentino foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com 5 partidas de suspensão, por conta de uma confusão protagonizada pelo meia no jogo da final da Copa do Brasil de 2009, diante do Corinthians, no estádio Beira-Rio. Depois de ser expulso de campo, D'Alessandro tentou brigar com o zagueiro William, do time paulista, e houve vários minutos de paralisação. Essa punição foi de certa forma boa para o Internacional e para o próprio atleta, tendo em vista que a suspensão poderia chegar a 14 jogos. Essa punição só poderia ser cumprida em jogos do Campeonato Brasileiro. Ele retornou ao time do Inter na partida contra o Atlético Mineiro no dia 2 de setembro de 2009, pelo Campeonato Brasileiro. D'Alessandro entrou no intervalo da partida, marcou o segundo gol da vitória por 3-0 e foi considerado o melhor jogador em campo. O Internacional foi vice-campeão brasileiro em 2009, perdendo o título por 2 pontos para o Flamengo. No dia 27 de janeiro de 2010, em uma partida válida pelo Campeonato Gaúcho, D'Alessandro sofreu uma entrada muito forte do zagueiro Ferreira do Juventude. O defensor do time de Caxias do Sul, além da entrada violenta, desferiu um violento golpe com o joelho no rosto de D'Alessandro. O argentino foi levado imediatamente para um hospital de Porto Alegre, onde após exames ficou constatada uma fratura ao lado do olho direito. Por isso, foi colocada uma placa metálica com microparafusos no local da lesão. Tal placa ficaria de forma permanente no rosto do jogador, e esse procedimento afastou D'Alessandro por aproximadamente 40 dias dos gramados, impedindo-o de jogar parte do Campeonato Gaúcho e da estreia do Internacional na Taça Libertadores das Américas de 2010. D'Alessandro voltou a jogar futebol no dia 3 de março de 2010, quando entrou no segundo tempo do jogo contra o Santa Cruz, válido pelo Campeonato Gaúcho, e que teve vitória do time colorado por 4-1.
Já no dia 11 de março, D'Alessandro entrou no segundo tempo da partida contra o Deportivo Quito na capital do Equador, válida pela segunda rodada da Taça Libertadores das Américas de 2010. E no dia 18 de agosto de 2010, D'Alessandro realizou o maior sonho de sua carreira, ser campeão da Taça Libertadores das Américas. Usando a camisa 10 do Inter, o meia argentino foi um dos maiores responsáveis pela conquista. Por dar sempre o máximo nos jogos, Dali foi eleito futebolista sul-americano do ano de 2010, sendo o primeiro jogador do Inter desde Elias Figueroa em 1976 a receber o prêmio, fatos que o fizeram entrar para sempre na história do Esporte Clube Internacional, sendo considerado um dos maiores ídolos colorados da história. O título fez D'Alessandro também voltar a ser chamado pela Argentina, após 5 anos de ausência, no início do ciclo iniciado após a Copa do Mundo da FIFA de 2010. No ano seguinte, foi campeão da Recopa Sul-Americana de 2011. Em 13 de maio de 2012, D'Alessandro conquistou seu primeiro título como capitão do Internacional. O jogador voltava de lesão e entrou no intervalo do jogo no lugar de Tinga. O time perdia por 1-0 para o Caxias no estádio Beira-Rio e D'Alessandro, como sempre, deu outra cara à equipe. O Inter virou o jogo com gols de Sandro Silva e Leandro Damião e levantou a taça pela 41ª vez. O ano de 2013 foi muito positivo para o argentino. Além de comandar a equipe colorada durante a temporada, o jogador atingiu diversos recordes com a camisa vermelha. Em 17 de março, no jogo contra o Canoas válido pelo Gauchão, D'Alessandro completou seu jogo de número 200 com a camisa do Internacional. Em 22 de agosto de 2013, D'Alessandro fez seu gol de número 50 com a camisa do Inter contra o Salgueiro no jogo válido pelas oitavas da Copa do Brasil. Em 7 de setembro de 2013, D'Alessandro marcou seu 100º gol da carreira ao converter um pênalti contra a Ponte Preta pelo Brasileirão. Mais da metade dos gols marcados por D'Alessandro foram pelo próprio Inter, tamanha a identificação do jogador com o clube. No dia 6 de abril de 2014, entrou para a história ao marcar o primeiro gol da reinauguração do estádio Beira-Rio, numa partida amistosa contra o Peñarol do Uruguai. D'Alessandro ainda marcou o segundo gol da vitória do time da casa pelo placar de 2-1. Em 2015, D'Alessandro foi um dos responsáveis por levar o Inter ao título do Pentacampeonato Gaúcho, sendo um dos principais destaques do campeonato. Na Libertadores, D'Alessandro liderou o clube gaúcho às semifinais da competição, sendo eliminado pelo Tigres do México, vice-campeão do torneio para o River Plate. Em 3 de fevereiro de 2016 foi emprestado para o River Plate. No clube onde foi formado, D'Alessandro conquistou a Recopa Sul-Americana e a Copa da Argentina de 2016. Atuou em 30 partidas na temporada pelo clube argentino, marcando 5 gols. Em seu último jogo pelo River, em 15 de dezembro de 2016, contra o Rosário Central, pela final da Copa Argentina, D'Alessandro foi aplaudido pela torcida do River Plate após ser substituído no segundo tempo. Em 2017, após terminar seu empréstimo ao River Plate, D'Alessandro voltou para o Inter, onde tem mais um ano de contrato. Em 18 de março de 2017, D'Alessandro completou 350 jogos pelo Internacional. No período em que ficou emprestado ao River, o Inter sofreu a maior crise de sua história, sendo rebaixado para a Série B de 2017. D'Alessandro retornou ao clube em 2017, onde liderou o Inter na competição, sendo vice-líder em assistência do campeonato. Em 14 de novembro de 2017, a missão estava cumprida, após um empate em 0-0 com o Oeste, que garantiu o retorno do Inter ao Campeonato Brasileiro de 2018. E em 15 de dezembro de 2017 renovou seu contrato com o Inter até o final de 2019. Logo no começo da temporada de 2018, alcançou a incrível marca de 100 assistências com a camisa do Internacional. No Grenal 415, disputado pelo Gauchão 2018, Dali marcou um dos gols da vitória por 2-0, o que fez o jogador se tornar o maior artilheiro de Grenais do século XXI, com um total de 9 gols em clássicos. Foi também um gol de número 87 com a camisa do Inter, tornando-se o 15º maior artilheiro da história do clube gaúcho. Desde 2014, D'Alessandro promove o jogo Lance de Craque no estádio Beira-Rio no mês de dezembro. A arrecadação do jogo é destinada para auxiliar entidades assistenciais e crianças e adolescentes carentes. Na edição de 2016, parte da renda foi doada às famílias das vítimas do voo Lamia 2933 da Chapecoense.
O evento é patrocinado pela Adidas e Companhia Safari, transmitido pela ESPN Brasil e sempre conta com a presença de jogadores e personalidades famosas do futebol. E essa é a história de Andrés Nicolás D'Alessandro, um argentino que fez e até hoje faz história no país rival, e que apesar de não ter tido uma carreira brilhante na Europa, conseguiu feitos onde poucos jogadores conseguiram, atuando por um gigante clube do país do futebol. Mesmo por momentos difíceis, jamais virou as costas e sempre deu as caras em momentos delicados. Eu sou Juan e essa é a história do gringo capitão mais vencedor do futebol gaúcho e brasileiro do século XXI.